período junino, a Universitária FM aumenta o espaço para divulgação da música gonzaguiana. Forró para todos, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Entrevistas, agenda de shows e o melhor do forró, shot e baião. Produção Miriam Leite, apresentação Hugo Martins. Forró para todos, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, na Universitária FM 99.9. 11h30. Universitária FM 99.9. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Vote pra todo mundo. Vote pra aquela menina que passa de mão dada com a outra. Vote pra aquele cara que ama aquele outro também. Quando você for votar, vote pra todo mundo. Vote pra abrir caminho, vote pra todo mundo. Vote pra aquela menina que passa de mão dada com a outra. Vote pra aquele cara que ama aquele outro também. Vote por você e por aqueles que sofrem pelo ódio de outros. LGBT ou não, pode ser qualquer um. Somos todo mundo. Quando você for votar, vote pra todo mundo. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva. E pela página da Marco Zero Conteúdo. Também pelo Facebook/Universitária 99.9. Uma pessoa se infecta com o vírus do HIV no Brasil a cada hora. O Ministério da Saúde estima 40 mil novos casos de infecção pelo vírus do HIV ao ano. Desde o início da epidemia, nos anos 1980 até junho de 2015, foram registrados cerca de 798 mil casos de AIDS no país. Em Pernambuco, a situação é grave. 608 pessoas perderam suas vidas e 600 novos casos de HIV foram diagnosticados só na cidade do Recife em 2015. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Pernambuco. O estudo também revelou que 785 novas infecções foram registradas no mesmo ano. Hoje, no nosso estúdio, vamos debater: mortes por AIDS, até quando? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a assistente social do Hospital de Referência em AIDS, Correia Picanço, e ela também é pesquisadora, Gisele Caetano. Bom dia, seja bem-vinda, Gisele. Bom dia, Manina, bom dia aos ouvintes, bom dia, Vladimir. Estamos aqui nessa manhã para discutir um pouco com vocês a questão da AIDS no nosso estado. E também o ativista, que já foi cumprimentado aqui pela Gisele, do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo GTP+, Vladimir Reis. Bom dia, bem-vindo também, Vladimir. Bom dia, Manília, bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes. Estamos aí, preparados para falar. Pois é, o nosso companheiro Sérgio Miguel produziu um áudio falando como é que a mídia tem tratado a questão aqui no estado de Pernambuco. Vamos ouvir? A cobertura da AIDS feita na imprensa pernambucana. E aí vale ressaltar que no Brasil como um todo, a imprensa pernambucana segue o mesmo padrão da imprensa nacional, da grande mídia nacional. Só fala de AIDS quando sai resultado da pesquisa epidemiológica, ou seja,
quando o Ministério da Saúde ou alguma ONG, alguém divulga um resultado de pesquisa e diz aumentou o número de casos, reduziu o número de casos, aumentou o número de casos em tal segmento da população. Então, a AIDS começa a ser tratada só desse ponto de vista, muitas vezes até como um ranking de subiu, caiu, aumentou, diminuiu. A mídia presta um desserviço quando não olha o assunto como a AIDS de forma mais educativa. Precisa-se de mais campanhas educativas, precisa-se trazer o assunto para a ordem do dia. A mídia também tem uma função de mobilizar a sociedade, porque muitas mortes de AIDS estão acontecendo por falta de informação. Muitas vezes a população não vai procurar o diagnóstico, o tratamento, por simplesmente não saber de como porque essa geração que está aí, muitas delas não viveu aquele momento inicial da AIDS, em que a AIDS era uma coisa que gerava muito medo na juventude. E esse momento passou. A AIDS ganhou uma certa invisibilidade muito por conta da cobertura da mídia. Isso é importante, a gente ressaltar um aspecto também histórico da cobertura da mídia. No início, quando a AIDS, os primeiros casos de AIDS começaram a surgir e a ganhar destaque, a mídia cobriu muito mal também. Tratou como uma questão moral, uma questão de saúde tratada como uma questão moral, fazendo associação da doença à promiscuidade e à homossexualidade. Isso foi um erro terrível que a imprensa ajudou muito a construir. Quem lembra, chegou a ser comparado como um câncer gay pela mídia. Isso saía nos principais jornais de todo o mundo. Então, foi uma coisa que era tratada como algo condenável pela hipocrisia puritana das sociedades ocidentais. E outro ponto também histórico na cobertura, que isso também contribuiu muito para o estigma que a doença traz, que a imprensa passava uma imagem de decadência, a doença como uma sentença de morte. Quem acompanhou, quem pesquisou, quem acompanhou na época, vai lembrar de capas de doentes em estado, capas chocantes, a clássica capa de Cazuza da revista Veja. Então, esse problema da cobertura da imprensa com relação à AIDS é um problema histórico que mudou de figura com o tempo, com os avanços científicos, com a desmistificação da doença, e quando ela passou a ficar claro que não dependia de orientação sexual ou de comportamento, mas sim de prevenção, de conhecimento e de informação, a mídia mudou um pouco, mas mesmo assim a cobertura ainda é muito deficiente. Ela precisa ser mais educativa e precisa ser mobilizadora. Vladimir, antes de você também colocar se concorda ou não sobre essa posição de Sérgio, eu queria que você falasse o que é o GTP+. Bom, o GTP+, é uma entidade, uma organização não governamental, sem fins econômicos, fundada por 6 pessoas vivendo com HIV no ano de 2000. Essa instituição ela surgiu pela necessidade de organização das pessoas vivendo com HIV, mas principalmente porque o grupo percebeu que os soropositivos precisavam de protagonismo político. Essa é uma marca do GTP. Não é alguém que faz ou diz o que as pessoas vivendo com HIV devem ou não fazer. São os próprios soropositivos que participam e tomam as decisões de suas vidas. Então, por isso, houve a necessidade da fundação do GTP, né? O GTP é a primeira instituição fundada por pessoas vivendo com HIV da região nordeste do Brasil. Quanto tempo de existência já? Vai fazer 17 anos agora no dia 1º de dezembro de 2017. Então, o nosso companheiro Sérgio falou um pouquinho como é que é essa questão da mídia, como trata o tema. E queria que você também fizesse suas considerações. Olha, desde o início da epidemia, quando surge a epidemia no mundo, no início nos Estados Unidos, com 41 pessoas que tinham entre as características serem jovens e de orientação homossexual, que se percebe que o estigma se fortalece dentro dessa perspectiva, né? Além da peste rosa, né? Formas de considerar que o HIV
ele atinge uma população específica, o que hoje é claramente visto que não é, né? Mas ainda existe esse estigma, ainda se possibilita que as pessoas se coloquem a partir desse lugar. Gisele, quais são os fatores sociais responsáveis por tantas mortes por AIDS? Bem, uma das questões que a gente precisa ver é que quando a gente pensa em saúde, se a gente pensar no conceito ampliado, a gente tem que levar em consideração as determinações sociais. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem AIDS, a gente não só tem uma pessoa que tem uma doença, a gente tem uma pessoa que tem uma família, que tem que sobreviver, que precisa trabalhar. Essa pessoa, ela tem a sua história de vida. Então, as políticas, elas devem e precisam pensar nessa ampliação desse indivíduo. Porque o tratamento existe o tratamento, existem as medicações, mas não é só isso, porque nós temos uma população que tem uma situação precária, tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, e para que você sobreviva hoje, você precisa trabalhar. E essas condições, muitas vezes anterior à AIDS, né, a falta de acesso a um trabalho, a uma renda, e de certa forma ele vai sobrevivendo, ele vai fazendo seus trabalhos informais. E muitas vezes soma-se a isso agora a AIDS. Ele se descobre com HIV. Então, se já existia uma dificuldade de sobrevivência, hoje se soma uma doença que, além de debilitar, de baixar a imunidade, também tem um preconceito muito grande. Então, assim, ele já enfrentava dificuldades. Vai se somar agora uma doença que traz toda uma conjuntura social. Olha só, eu queria aproveitar a sua fala, né, e trazer um caso ocorrido e denunciado pela organização Gestos, que mais 2 pessoas morreram em decorrência dos agravos provocados pela AIDS no estado no último mês. O paciente que veio a óbito procurou o hospital Correia Picanço, onde já era atendido no dia 5 de maio e não foi internado por não haver leitos disponíveis, sendo encaminhado para casa. O agravamento do estado de saúde o levou novamente a procurar o hospital e dessa vez ele foi encaminhado no dia 15 de maio para o Otávio de Freitas. O usuário permaneceu por 10 dias nesse espaço sem os cuidados devidos, acomodado num corredor da emergência e por todo o período em uma máquina rente ao chão, ao lado da entrada de um banheiro e com o prontuário embaixo do colchão. Para piorar a situação, as medicações não foram ministradas nos intervalos corretos, porque o procedimento só podia acontecer após a visita médica, que não tinha horário ou dia certo para acontecer. Vladimir, como é que você analisa essa denúncia? E depois eu queria uma fala sua, Gisele. Olha, essa é uma situação que a gente já vem colocando há anos aqui no estado de Pernambuco, tá? 1 a 2 pessoas morrem por dia nessas condições. Não é? Quando você traz esses dados, a gente vê uma série de outros dados que são significantes nesse sentido. O acolhimento, a assistência e a prevenção. Cadê a prevenção? Não é? Você não escuta mais falar sobre prevenção nas rádios, nas TVs, você não vê programas das organizações, a maioria das organizações não governamentais que atuavam com AIDS fecharam no estado, não é? Conseguimos políticas públicas, porque eu digo conseguimos porque eu vivo com HIV há 24 anos. Eu conheço toda essa trajetória da epidemia. No início eram pessoas de nível social e econômico elevado. Hoje é a população mais vulnerável socialmente e economicamente. E parece-me que o Estado não se vê dentro desse lugar. Não é? Essas pessoas só servem na época da eleição. Como é que a gente pensa a partir desse olhar? Não é? É um absurdo uma situação dessa. Conseguimos políticas, muitos de nós morremos para conseguir as políticas e a gente não vê mais as políticas. Cadê as políticas? Políticas são recursos. Cadê os recursos que conquistamos? Hoje o gestor, se ele for de alguma igreja fundamentalista ou se ele não se vê sensível ao HIV, ele pode pegar o recurso e colocar em um outro lugar. Será que isso está correto? Será que é esse padrão de democracia e de garantia de direitos que a gente coloca a partir do Estado? Gisele?
Hoje a gente vivencia, né, a questão das superlotações dos serviços de saúde, né? Como a gente viu o relato aí, que o paciente ficou no corredor, que ficou, né, em uma situação de maca. Então, é uma situação que se vivencia hoje, mas anterior a isso, a gente precisa ver que esse paciente, para ele chegar a essa condição tão grave, alguma coisa falhou na atenção básica, né? Alguma coisa falhou na atenção ambulatorial. Por quê? Porque hoje, com o tratamento que se tem tão potente, se ele tivesse sido assistido na sua forma não grave, se tivesse sido acompanhado de forma sistemática, talvez não chegasse a um momento desse, de tanta gravidade. Porque se você trata, se você previne, aquela discussão que ele traz, se você previne, se você trabalha, se você acolhe, você acompanha, evita de chegar a uma situação dessa, né? Porque a gente sabe que os serviços de saúde vivem superlotados, às vezes também a equipe também é muita gente para atender, e precisa sim que políticas sejam feitas para que essas pessoas sejam atendidas na sua necessidade aguda, né, na sua necessidade de agravamento da doença, mas também precisa ver o antes disso. Porque se não existisse tratamento, se não existisse medicação, se justificava que hoje se chegasse uma pessoa nesse ponto que ele chegou e veio a óbito, né? Duas questões pode ter aí. Ou ele é um diagnóstico tardio, ele descobriu muito tarde e não deu tempo dele se tratar, ou ele estava em acompanhamento ou abandonou o tratamento, ou por algum motivo, ou por a falta de apoio, seja familiar, seja institucional, ele chegou a essa situação. Então, assim, é preciso que a gente esteja atenta, não somente nesse momento que ele agudizou, mas é preciso que toda a política ela seja pensada para trabalhar esse paciente em todos os momentos de sua vida. Aí quando você traz a questão da política, não é? A gente está falando de políticas públicas, eu perguntaria a Vladimir, qual é então a responsabilidade da Promotoria de Saúde do Ministério Público de Pernambuco, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e dos Conselhos de Saúde? Olha, a ciência todos têm, né? Mas todos são órgãos do Estado, não é isso? Então isso fica difícil de avançar. Eu diria que a epidemia, ela não é a diferença dela do início é só a questão social e econômica das pessoas, tá? Porque o que acontece hoje acontecia anteriormente também. O preconceito, a discriminação com pessoas. Você ia para um bairro de Piedade ou de Boa Viagem, perguntava: cadê Manuel, que não está estudando na Europa, estava morrendo no quartinho lá atrás. Entende? Nas comunidades ocorre a mesma coisa. Como é que o Estado não tem ciência e não sabe como lidar com isso? Se tem a capacidade para pensar a partir desse lugar. O que eu acho é que falta a alguns gestores a vontade e o desejo de realmente efetivar as políticas, né? Agora, a quem isso contribui, a quem traz esse lucro, eu não sei lhe dizer. Eu fico bastante envergonhado com uma situação dessa, porque 24 anos que eu luto junto com outras pessoas para que as coisas não aconteçam dessa forma. O que a gente não pode, o GTP não tem mais condições de estar acompanhando as pessoas para enterrar. Entende? Não temos mais condições de estar... questões até psicológicas e questões até financeiras, porque as pessoas são excluídas de tudo. Né? Você veja, ele foi parar no Correia Picanço. O Correia Picanço não, o Otávio de Freitas. O Otávio de Freitas a gente já conhece há anos. É normalmente o local que se manda aqueles que não têm outra pessoa para acompanhá-los. Eles vão ficar no corredor, eles vão morrer lá no corredor. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Camisinha é como mastigar a bala sem tirar o papel. Amiga, ele é virgem. Não tem risco. AIDS? Eu tenho 16 anos. Não tem isso na nossa cidade. Ai, camisinha feminina é o ó. Não tem problema. Ele vai usar. Mas, ei, e se o pior acontecer?
72% dos jovens não levam as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, a sério e ainda pensam que a AIDS é algo que não atinge a galera da nossa idade. Afinal, essa doença aí é antiga, né? O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS mostra que cerca de 35 mil novos casos são registrados a cada ano no Brasil. A maior parte deles atinge jovens com idade entre 15 e 24 anos. Não espere ser tarde demais para começar a se cuidar. Previna-se, use camisinha. Para mais informações, visite o site da ONG Gestos, no endereço www.gestos.org. www.gestos.org. Uma campanha dos estudantes de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Para você que sintoniza agora a sua Universitária FM 99.9 MHz, este é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Você pode acompanhar também pela Universitária AM 820 kHz e pela internet, é só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Hoje, no nosso programa, queremos saber: mortes por AIDS, até quando? O coordenador da Divisão de DST e AIDS da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Françoise Figueroa, alega que o governo tem investido na prevenção e no diagnóstico precoce do HIV. Ele conversou com o repórter Iveson Henrique. Vamos ouvir? François, o que o governo está fazendo para evitar as mortes por AIDS em Pernambuco? A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com as secretarias municipais de saúde, com as regionais de saúde, com diversas instituições, tem investido muito na questão da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, especificamente nessa questão do HIV, que é o vírus que causa a AIDS. Além da prevenção, a gente tem feito esforços junto aos municípios e em parceria com os municípios para facilitar o diagnóstico da infecção pelo HIV com a capilaridade da oferta do teste rápido, principalmente, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o cuidado, melhor o tratamento. Agora está sendo iniciado a formação de 150 técnicos multiplicadores em testes rápidos para que vão treinar profissionais dos 184 municípios do estado e do distrito de Fernando de Noronha. Essa questão do diagnóstico precoce é crucial para o cuidar da infecção, né, e evitar que a pessoa já chegue ao diagnóstico doente. Ele tem que ter o diagnóstico ainda assintomático para que esse cuidado seja feito mais precocemente e evite o adoecimento. Além disso, tem estruturado serviços para aquelas pessoas que têm o diagnóstico e precisam ser acompanhadas clinicamente e tomando o coquetel, pelo que se conhece até hoje, por toda a vida. Então, a Secretaria de Saúde também tem trabalhado em conjunto com os municípios, com uma ONG chamada HF. Estamos elaborando plano para a implementação dessa assistência aos pacientes HIV/AIDS no estado, abrindo também novos serviços. O que é que você me diz sobre essa colocação do secretário? Eu diria que deve ter algum equívoco, não é? Os recursos chegam através do Ministério da Saúde, tanto para o estado como para os municípios, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, que nunca tinha acontecido aqui no estado de Pernambuco, né? A falta do antirretroviral. O antirretroviral para a gente é um medicamento que controla o HIV no nosso organismo, né? Quer dizer, o Estado não compra o antirretroviral. O Estado apenas traz de Brasília para distribuição nos hospitais, né? E o que ocorreu também é a entrega de medicações antirretrovirais vencidos. Ora, se a gente está falando que hoje a epidemia atinge uma população maior em situação de vulnerabilidade social e econômica, se você vai perguntar para ele o que ele toma, ele diz: eu tomo 2 branquinhos e um azulzinho. Aí eu chego na farmácia, que eu já não tenho recurso muitas vezes de passagem para chegar no serviço para pegar o remédio. Aí a pessoa da farmácia diz: olha, hoje não tem medicação.
ele volta para casa e não vai tomar, e ele não sabe nem por que não vai tomar, não é? Para ele, que o médico disse para ele que ele ia ter que tomar uma medicação pro resto da sua vida, ele acha que tá bom. E volta para casa e o vírus vai se adequando, não é? Vai se adequando, vai se fortalecendo e muitas vezes chega a uma situação como essa. Gisele, então o que é preciso fazer? Eu já aproveito e faço já uma pergunta para você, né? O que a sociedade pode fazer? Olha, com relação à prevenção, né, como foi a propaganda da Gestos, é como falou Sérgio na sua fala, né, sobre a mídia, que é preciso que se discuta prevenção, se discuta AIDS, DSTs, porque é ofertado, teste rápido mas como ele falou, é pouco discutido, né, na sociedade, é pouco discutido sobre a AIDS. Então, se pressupõe, como não se está se discutindo, como se a epidemia fosse algo que já tivesse controlada. Então, é preciso que isso seja discutido, é preciso que a AIDS vá para além dos muros da saúde, né? Porque você vai falar com a Secretaria de Saúde, vocês têm os serviços para atendimento, você, com todas as suas dificuldades, às vezes falta medicação, mas com todas as dificuldades, tem os serviços, tem as testagens, mas não é o suficiente para você enfrentar a AIDS. Então é preciso que a sociedade se conscientize que ela precisa discutir. A grande questão é que a AIDS está em volta na questão da discussão da sexualidade, que ainda se constitui um tabu, e na questão cultural do não uso do preservativo. Então é preciso que essa discussão ela vá para além, ela vá para a educação, ela vá para outros setores que possam ser discutidos entre os jovens de forma leve, de forma que conscientize realmente. Olha só, eu queria contribuir com mais um dado, certo? O relatório do UNAIDS de 2014 mostrou que o número de infecções por HIV aumentou 11% no Brasil. Enquanto isso, os índices apresentaram uma queda de 3% na América Latina. Os jovens entre 15 e 24 anos representam 1/3 das novas contaminações. E aí, já com a despedida de vocês, né, com as considerações finais, eu queria perguntar para a Gisele e Vladimir por que tantos jovens estão sendo infectados por HIV/AIDS? O foco central de nossa luta está na vivência da cidadania. Se a gente transfere a responsabilidade para a população na perspectiva da prevenção, a gente deixa de estar presente dentro desse lugar. O Estado tem que estar presente dentro desse lugar, não é? O Estado tem que discutir com a sociedade civil organizada sobre as políticas que vão ser ou estão sendo discutidas para serem implementadas. Isso não se faz, né? A gente dizer que está fazendo uma política para um enfrentamento, a gente fez diversas planos estaduais de enfrentamento à epidemia, e a epidemia está nesse formato hoje, atualmente. Não é? Você ir para um serviço de saúde e você não ter a garantia do teu atendimento, do teu acolhimento, fica muito difícil, né? E aí a gente fala das 3 esferas, porque até então a gente ainda tinha a esfera federal como uma parceira da sociedade civil. Hoje não temos mais, né? Cadê os recursos nos municípios? Recife tem a maior incidência de HIV do estado de Pernambuco, né? Mais de 50% das pessoas que vivem com HIV estão na cidade do Recife. Quantos serviços de atendimento nós temos? Onde essas pessoas vão? Onde elas são acolhidas, né? Elas têm algum lugar quando elas são mandadas embora de casa para elas ficarem? Não é isso? Quer dizer, políticas é muito bom a gente estar discutindo, mandando mensagens, informando ou tentando minimizar o problema. Essa é uma discussão que a gente vai estar encerrando aqui nessa perspectiva, mas ainda continuo dizendo, o GTP continua lutando para continuar vivo, porque a gente não tem mais apoio, né? A cooperação internacional era que nos apoiavam. Vamos continuar falando, vamos resistir. É? Vamos resistir para continuar vivendo e podendo manter a instituição e acolher aqueles que chegam lá na instituição. Obrigado. Obrigada a você. E Gisele, também deixando sua mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu deixo como mensagem que ninguém está passivo a não ter HIV. Então não é uma realidade distante. Então você que é jovem, você que é dona de casa, você ouvinte,
tem que discutir a AIDS, tem que discutir a sexualidade. Discutir a sexualidade com os jovens não quer dizer que vai incentivar eles a ter a relação sexual. Mas é preciso que esse jovem ele se conscientize da importância da prevenção, porque não precisa várias relações sexuais. Uma relação sexual já deixa você... Uma relação sexual desprotegida já leva você a poder ter uma DST, né, outra DST, HIV. Então é preciso que esse tabu seja desfeito. É preciso que haja essa discussão na sociedade. É preciso que se converse com os jovens sobre isso. E o jovem entre si, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. Então é preciso mostrar aos jovens e levar a AIDS como um problema de saúde pública para que as pessoas possam realmente enfrentá-las. Muito bem, muito obrigada, Gisele. Também o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa na última meia hora. E olha só, hoje nós completamos 4 meses do Fora da Curva. A você que vem acompanhando a nossa programação de segunda a sexta-feira, receba o nosso muito obrigada de toda a equipe. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iverson Henrique, estudante do curso de Rádio e TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Chaves. E nas redes sociais, Milena Oliveira. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema A Economia Voltou a Crescer? Perdeu o programa de hoje, quer partilhar com os amigos e amigas? Entra no facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. 12 horas.